temas e a gente começa com o destaque político que se desenrolou durante a semana e ontem à noite terminou com a Câmara dos Deputados mantendo o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste de salários de servidores públicos até o fim de 2021. O ministro da Economia, Paulo Guedes, havia usado a palavra crime para classificar a atitude do Senado. É claro que isso não agradou aos senadores, mas mostrou a temperatura política dentro do governo para a decisão tomada pelo Senado, que havia derrubado o veto do presidente e permitido o reajuste de salário de funcionalismo público em 2021, num momento em que não se sabe ainda como o país vai lidar com o teto fiscal por causa da pandemia, aumento de custos, há um caldeirão aí com ingredientes colocados e dentro dele não cabe reajuste de salário para funcionalismo. Na Câmara dos Deputados, com o apoio do Centrão, o apoio também do presidente da Casa, Rodrigo Maia, ontem à noite, com larga maioria, esse veto do presidente Jair Bolsonaro foi mantido. Rodrigo Maia lembrou que a pandemia já custou mais de 2 milhões de empregos e levou à redução de salário de mais de 9 milhões de trabalhadores. O melhor para o Brasil nesse momento é que todos nós possamos manter o veto com a certeza que os servidores públicos que tivemos a oportunidade de, com esse projeto de lei, garantir o salário em dia de todos eles, né, que também precisam contribuir, colaborar com a sociedade brasileira e deveriam todos votar sim na manutenção do veto. O resultado também representou o fim de um sufoco para o presidente Jair Bolsonaro, que durante o dia chegou a falar em risco à governabilidade. O Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar um país, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Bem, página virada, veto mantido, as coisas voltam à sua normalidade, com a Câmara dos Deputados tendo a possibilidade de colher os frutos políticos dessa decisão, já que a decisão do Senado era completamente anacrônica. O que a gente está dizendo aqui ninguém está olhando para funcionalismo público, um funcionário por um. Eu sei que sempre que a gente toca nesse assunto, muitos ouvintes aqui ficam até revoltados, tristes, porque são funcionários públicos e ganham salários muito ruins. E é claro que isso existe e é a grande maioria do funcionalismo público. Não é essa a discussão. Não é a discussão sobre o salário individual de cada um, funcionário público, funcionário privado. Não é essa a discussão. A discussão é, num ano que será difícil como 2021, de que forma vai ser empregado o dinheiro que o Estado arrecada de todos nós, cidadãos, empresas. O Estado está aí para isso, não é? Para arrecadar e redistribuir, entregando serviços. É melhor você entregar serviços de melhor qualidade no momento em que essa demanda é cada vez maior, ou é melhor você fazer ali agrados com dinheiro público, como tantas vezes já foi feito, dando reajuste, inchando folha do funcionalismo. Dessa forma, o teto de gastos vira ficção. E sem isso, a gente vai entrar numa situação muito delicada fiscal, também aumentando o custo da nossa dívida. A gente já viu esse filme várias vezes na nossa história e o final não é feliz e a conta chega. Às vezes a gente acha que a conta não vai chegar, mas ela chega e chega rápido. E aí também é uma oportunidade agora, já que o presidente Jair Bolsonaro ontem se colocou como guardião da responsabilidade fiscal, para ele mostrar também que o governo dele tem compromisso com isso, fazendo andar a reforma administrativa. Acho que esse é o maior dedo na ferida colocado a partir de agora. 8h04. Cláudio Humberto, direto de Brasília. O que você conta pra gente, Cláudio? Bom dia. Olá, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, São Paulo. Olha, foram vários fatores que colaboraram para a manutenção do veto do presidente da República ontem na votação da Câmara, né? Vários fatores colaboraram para isso. Mas quem deu o start dessa reversão foi o próprio ministro da Economia, quando jogou duro, né? Ele fez um discurso bastante enfático, em que, como você lembrou, classificou a derrubada do veto, a pretendida derrubada do veto no Senado Federal, como um crime. E aí vários fatores começaram a convergir para a preservação do veto. Primeiro, a grande reação da sociedade, né? A sociedade brasileira reagiu nas redes sociais, na imprensa, de várias maneiras, contra
essa irresponsabilidade, né? Inclusive o duríssimo editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, saibam, foi decisivo nisso também, né? Nessa mudança de comportamento para dar uma chacoalhada na Câmara dos Deputados, que estava precisando disso, né? Os deputados também têm juízo, né? Eles estão muito, digamos assim, impressionados com as pesquisas que têm mostrado desde 20 de julho, a primeira pesquisa que apontou isso foi o Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes, mostrando o crescimento na avaliação do presidente. Então, o presidente hoje está bem avaliado, ou nunca esteve tão bem avaliado pelos brasileiros. Então, enfim, isso explica um pouco a mudança de atitude, por exemplo, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que esteve com o presidente falou, olha, me ajuda nisso aí. E o Rodrigo Maia acabou fazendo um discurso, fez até um gesto carregado de simbolismo, ele desceu para o plenário para fazer o discurso, para defender a manutenção do veto do presidente e fez um meia-culpa, né, por haver colaborado para a aprovação dessa medida irresponsável que poderia provocar um rombo nas contas públicas da ordem de 120 bilhões de reais. Isso num país que está aflito, que está em situação praticamente falimentar, se fosse uma empresa, né? Isso, de fato, é uma atitude irresponsável. É como o sujeito lá que está quebrado, permitindo que os seus continuem gastando como se fossem, enfim, marajás, né? O fato é que o Centrão também deu uma demonstração de força, de liderança que impressionou, né? A prova de fogo ontem foi do novo líder do Centrão, foi ontem, né? O novo líder do Centrão, o deputado... O novo líder, o deputado Ricardo Barros, ele ontem mostrou isso, ele se empenhou, viu? Desde a derrubada na noite, na véspera, no Senado Federal, ele passou a trabalhar, ele trabalhou até tarde, madrugada, no dia, porque ele sabia que a manutenção daquele veto, para ele era central, fundamental, para ele se impor como um líder de governo respeitável e influente, né? E a votação acabou mostrando a realidade da correlação de forças políticas no Congresso Nacional. Na hora do vamos ver, a oposição tem 165 votos. Esse é o tamanho da oposição ao governo de Jair Bolsonaro. É isso aí, Cláudio Humberto. Eu concordo com você, com a Thaís aí, acho que o nosso ouvinte também que está acompanhando mais de perto nessa discussão sobre os números, né? Porque o tamanho do rombo a gente ainda não sabe, mas sabe que a situação não será fácil. Então, a partir do momento que nós tivemos gastos extras na pandemia, tivemos de fazer alguns combinados. Um dos combinados é o seguinte, por parte do governo, né, do Ministério da Economia, Cláudio. Nós vamos abrir o cofre, vamos liberar recurso para o que precisar, para estados, para municípios. Agora, esse recurso, ele não pode ir parar em vencimento de servidor público. Não pode ser usado esse dinheiro emergencial para aumentar salário de servidor público. Por quê? Porque ninguém, durante a pandemia, está tendo aumento de vencimentos. Ninguém está ganhando mais renda com a pandemia. Então, o mais importante para nós seria exatamente cumprir esses combinados. Um dos combinados foi esse. O Senado descumpriu, o Senado deu de ombros, né, para essa situação, numa tremenda demonstração de irresponsabilidade com as contas públicas do país, vencido pelo velho lobby do servidor público. E não é o servidor público, como disse a Thaís aqui, o bombeiro, o professor, o policial militar que está conosco, mas sim aqueles que estão nos maiores salários, na elite do funcionalismo público, ganhando contra-cheques aí que ultrapassam muitas vezes o teto constitucional. Então, só para finalizar aqui, porque nós estamos com o líder do governo na ponta da linha, o deputado Ricardo Barros vai conversar ao vivo conosco aqui, mas só para fechar esse comentário, a Câmara Federal deu o exemplo. Os representantes do povo mostraram aquilo que a população espera realmente para esse assunto. É cumprir o que foi combinado. Libera o dinheiro para estados e municípios gastarem para combater essa maldita pandemia, para que consigamos sofrer aí o menor impacto, né, dessa pandemia do ponto de vista fiscal e econômico. Agora, vamos usar esse dinheiro
para a saúde, vamos usar esse dinheiro para o que realmente precisa e não para dar aumento de salário para ninguém, né? Repetir aqui e enfatizar, ninguém tem aumento de vencimentos num momento como esse na pandemia do coronavírus. O deputado Ricardo Barros, mencionado agora há pouco pelo Cláudio Humberto, líder do governo na Câmara Federal, está ao vivo conosco para repercutir um pouco mais esse assunto e contar um pouco mais dos bastidores dessa articulação importante que foi formada, inclusive, né, deputado, com o apoio da oposição aí, de alguns deputados de oposição, para mostrar para a população um pouco de responsabilidade. Bom dia ao senhor, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia a vocês, bom dia ouvintes da Band. Eu estou feliz, né, com o resultado da votação painel que dava para aprovar uma emenda constitucional, 316. Então, claro, contamos também com o apoio de deputados da oposição. Por quê? Porque era um assunto que interessava ao Brasil e não ao governo Bolsonaro. Interessava a todos os estados, a todos os municípios, e que são governados também por partidos de oposição aqui no governo federal, e eles puderam perceber, entender, a Confederação Nacional dos Municípios apoiando, a Frente Parlamentar da Agricultura apoiando, uma votação importante e que nós demonstramos a brasilidade dos representantes do povo na Câmara dos Deputados. Deputado, essa foi uma prova de fogo aí e o senhor deu uma demonstração ali de prestígio, né, conduzindo essa vitória do governo na Câmara dos Deputados. Eu gostaria de saber se esse resultado o autoriza a afirmar que está pavimentado, digamos assim, o caminho para a consolidação de uma base de apoio confortável para o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. O presidente Bolsonaro, desde fevereiro, vinha conversando com presidentes de partido e com líderes partidários e começou a construir essa aliança. Ela está ainda em andamento, está em maturação, não é uma obra pronta, mas eu acredito que brevemente teremos uma base do governo sólida, firme e capaz de entregar ao Brasil as reformas que nós precisamos, principalmente a tributária administrativa que vem pela frente. É isso que eu ia perguntar para o senhor, desculpa aí, Thaís. O governo vai mandar a reforma administrativa aí para o parlamento, deputado? Olha, o presidente Bolsonaro tem a proposta pronta, não mexe com nenhum direito dos atuais servidores públicos, a proposta é para os servidores que entrarão no serviço público, portanto, fiquem tranquilos os servidores que nada do que está já em andamento será alterado por esta reforma, né? E nós esperamos enviá-la ao Congresso no momento certo. O presidente Bolsonaro está fazendo a avaliação do melhor momento, se manda agora ou se manda após a votação da reforma tributária, para não colocar dois temas pesados ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados. É uma decisão apenas de tramitação política, porque a decisão política de fazer está tomada e vai acontecer. Vem a reforma administrativa logo após a reforma tributária, ou poderá vir em conjunto, mas isso é uma decisão pessoal do presidente Bolsonaro. Ele que vai decidir o momento de enviar ao Congresso. A reforma está pronta. Deputado, não há possibilidade de que a reforma administrativa do governo Bolsonaro seja mais, digamos, corajosa? Eu pergunto isso porque, ao não se mexer com funcionários, com todo o funcionalismo que hoje já está no quadro público, efeito fiscal dessa reforma só daqui a 20, 30 anos, né? Mas nós estamos governando o Brasil. Nós não estamos governando o governo Bolsonaro. A votação de ontem foi uma demonstração clara disso. Deputados da oposição apoiando, era um assunto do país e não um assunto do governo. A reforma administrativa não é do governo Bolsonaro, a reforma administrativa é do Brasil, né? É para que os servidores públicos, que têm que ser bem remunerados, qualificados, preparados, né, possam ter estímulo, meritocracia, que a atual regra não permite, né? Hoje tem isonomia, o que se esforça e que se dedica ganha o mesmo do que aquele que não se esforça, né? E nós temos a questão da irredutibilidade do salário, nós temos a questão de estabilidade. Então, é difícil lidar com a máquina pública por causa dessas amarras constitucionais. Então, vamos fazer uma regra nova para frente, mas é para o Brasil, né? Todo esforço fiscal é para, ao longo prazo,
nós deixarmos de ser um país deficitário nas contas públicas. Deputado, o senhor tem esperança, como líder do governo, de que, de fato, na linha da pergunta da Thaís Freitas, de que o Brasil poderá contar, ainda no governo Bolsonaro, com uma reforma, mais do que uma reforma administrativa, uma reforma de Estado, de que tanto necessitamos, né, para ver se diminui o tamanho desse Estado absolutamente obeso e que significa, e que se recusa a perder peso, né, um Estado que resiste a isso, né, se agarra às regalias, aos privilégios, enfim, que o torna tão caro. Podemos ter esperança de uma reforma do Estado efetivamente útil para o país? Sim, isso será feito atualmente, Cláudio Humberto. Temos a votação do teto do servidor público, né? Vários oleirites estão aí no portal da transparência, 100, 150 mil reais por mês, por acréscimo de vantagens, né? Precisam ser resolvidos, né? É uma votação importante, difícil de ser feita, mas é possível, né, articulá-la. Nós temos a questão de outros privilégios. O Supremo acabou de agora tratar de acúmulo de aposentadorias e manteve o acúmulo para filhas solteiras, né, que é um privilégio muito antigo, que ainda vai perdurar por algum tempo. Nós temos, por exemplo, a aposentadoria de ex-governadores, que em algumas decisões estão sendo suprimidas. Então, o governo pode enxugar? Pode. Qual é a principal meta? A principal meta é desestatizar, é vender estatais. Na média, quase 88% do orçamento das empresas estatais no Brasil são para pagar funcionários. E sobra lá 12% para exercer a finalidade para a qual aquela estatal foi criada, entendeu? Então, isso é um absurdo. E são salários altíssimos, né? São salários de empresa privada, não é salário com teto de 39 mil do servidor público. Aliás, vou deixar claro aqui, o teto de 39 mil é só do judiciário. O executivo e o legislativo têm teto de 33 mil, né? Então, também isso está errado. Não tem razão para o judiciário ter um teto maior do que os outros poderes. Mas por que não foi estendido aos outros poderes? Porque não tem recurso para pagar. Mas o judiciário impôs, né, numa negociação, num momento difícil do governo, impôs o aumento do seu teto em troca daquele imoral auxílio moradia que era pago a todos os juízes promotores. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, agora que a Câmara já tomou a decisão e colocou de novo a coisa no seu lugar correto, queria perguntar para o senhor o que o senhor acha que aconteceu no Senado. Por que o Senado derrubou o veto, hein? Olha, eu sinceramente não tive ainda a oportunidade de tratar desse tema. Eu estava dedicado integralmente a corrigir o impacto aqui na Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso, e o encarregado dessa votação, porque isso foi uma votação congressual, né? Eu, como líder do governo na Câmara, fui votar porque depois da pandemia, as sessões do Congresso, que são bicamerais, estão acontecendo separadamente, Senado e Câmara. Então, a votação foi na Câmara. Eu vou ainda, o governo fará uma avaliação de o que é que aconteceu lá no Senado. Mas eu lamento apenas, porque os estados, o Senado é a representação dos estados, né? 3 senadores igualitariamente por estado brasileiro, do maior ao menor. E os governadores eram a favor deste veto, eram a favor de manter o veto. E o Senado, estranhamente, vota de forma diferenciada. Nós não estávamos nem preocupados com essa votação do Senado, porque os governadores queriam manter o veto. E nós sabemos que os governadores têm muita força no Senado Federal. Mas vamos olhar para frente. Eu prefiro pensar nos próximos desafios e vencê-los.
O deputado, você não acha que a Câmara assumiu o papel que é do Senado, no sentido da moderação, né, um poder ali mais, como é que eu diria, mais comprometido com os interesses da República e não com o rame-rame da política local, do prefeito, do vereador? A Câmara deu uma demonstração disso ontem, né? Isso tem a ver com aquela enorme renovação que houve no Senado, colocou no Senado gente inexperiente. O que é que poderá ter acontecido? É uma coisa que nos intriga mesmo, né? O senhor já respondeu essa pergunta, é claro, mas eu queria saber isso. Se daqui para frente... Entrevista do senador Eduardo Gomes e o senador Fernando Bezerra, que são os líderes do governo no Senado e no Congresso. Eles certamente, como senadores, poderão te passar essa radiografia com precisão. Mas o senhor acha que a Câmara poderá assumir esse papel, um papel mais moderado, digamos assim, ou ponderado, né, de olho nos interesses da República? Com certeza. Nós somos a representação do povo brasileiro, né? E como representação do povo brasileiro, vamos enfrentar, por exemplo, Cláudio Humberto, vamos enfrentar o veto do saneamento, né? Os governadores pressionaram no dia da votação e colocaram lá 30 anos de prorrogação dos seus contratos informais que tinham com prefeituras, né? Então, você vê, o contrato é informal, nem tem contrato, nem tem meta de universalização de água e esgoto para a população, e foi colocado lá uma prorrogação de 30 anos. A lei de saneamento é uma lei que permitiria investimentos maciços, imediatos, bilionários do setor privado para entregar água e esgoto para a população, que é saúde. É saúde. Cada real investido em saneamento economiza R$4 na saúde. E está lá o lobby dos governadores que querem valorizar as suas empresas estatais para depois vendê-las, que é justo também. Do ponto de vista deles, eles estão corretos, né? Mas do ponto de vista do povo, não. O povo quer de imediato ter água e esgoto na porta da sua casa. Então vamos enfrentar esse veto que nós esperamos manter, né, o veto do presidente e não prorrogar esses contratos por 30 anos. Haverá licitação, se as empresas estatais quiserem, participem e ganhem, né? Mas o fato é que alguém vai ganhar e vai se comprometer a investir imediatamente em água e esgoto para a população em cada município do Brasil. É isso que nós queremos. Então, de novo, enfrentaremos uma votação que representa isso, né? O interesse do povo contra o interesse do establishment, né? Da força das corporações que você bem conhece. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, conversou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes na manhã desta sexta-feira, depois dessa votação importante ontem na Câmara Federal. Obrigado pela entrevista, hein, deputado? Boa sorte, até uma próxima. Eu preciso agradecer, né? Agradecer ao líder Eduardo Gomes, que transferiu a reunião de líderes aqui para a liderança da Câmara, a primeira reunião de líderes que eu fiz, ao presidente Rodrigo Maia, que veio à reunião de líderes da presidência da Câmara, da liderança do governo na Câmara, e ficou do início ao fim da sessão, participando da sessão, discursou na sessão, né? Temos que agradecer, e aos líderes todos, de todos os partidos do governo e da oposição, que contribuíram de forma decisiva para que este resultado fosse entregue ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado. E aos colegas deputados, um a um, muito obrigado mesmo. Um abraço. Obrigado. O deputado Ricardo Barros conversou conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. São 8 horas e 24 minutos.